Muito bem, pessoal, chegando mais um podcast, eu convido vocês hoje a bater um papo muito sobrenatural comigo, porque o que rola por aí também é isso. Na verdade, a gente tem feito muito isso porque o nosso público gosta demais de coisas conspiratórias, coisas sobrenaturais, quem não, né? E hoje eu vou receber um cara que é sensacional. O nome, ele é meu xará, ele é bibliotecário e vou falar uma coisa pra você. Pensa no cara que tem os estudos, que vai desvendar os lugares que acontece não somente em Goiânia, mas em estado de Goiás, não somente no estado de Goiás, mas também no Brasil, no mundo, casos sobrenaturais. E ele estudou bastante isso em Goiânia, sobre lugares que supostamente tem... Vamos fazer o seguinte, sobe a vinheta e eu vou bater um papo com ele. O que rola por aí, rola aqui. Muito bem, pessoal, mais um podcast chegando. O que foi que você assustou? Comecei a falar. É porque o ambiente tá meio carregado, né? Tá. Começamos? Começamos. Então, vira a ampulheta. Cuidado, porque esse cara fala outra coisa. Ó, eu te falar uma coisa aqui. Só deixa ele falar o nome. Só deixa ele falar o nome disso aqui, porque senão você vai falar outra coisa. Vai sair alguma coisa. Ele domina o cérebro. Ele vai acabar falando. A ampulheta vai falar alguma coisa errada aqui. Exatamente. Luiz, pode chegar mais perto do microfone e falar pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é meu xará. É Luiz Felipe. Luiz Felipe Escolares. Essa é muito antiga. As piadinhas sem graça. Essa foi da Copa, viu? Foi da Copa, né? Esse pessoal cringe é difícil, né? Cara, deixa eu te falar, o microfone tá bom, né? Produção, nós que é bagunçar. Pode chegar mais pertinho? Aqui, deixa eu ajeitar aqui pra você. Okay. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui a gente tem... É agora, né? Não tem manejo, contra-regra. Tem a técnica. Isso, é tudo. Pronto. Aí, ó. Pode falar pertinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiramente, se apresente pro pessoal. Seja bem-vindo no nosso podcast. É a sua primeira vez? Você já fez podcast? É a minha primeira vez. A primeira vez, Sempre ninguém é esquece. A primeira vez. A primeira vez, você sabia que a primeira vez o pessoal fala que nunca esquece, né? Se você experimentar esse mel de cacau, você nunca, da Dona Filipa... Você nunca vai... Ô, Walter, o Walter tá fazendo aqui já o segundo podcast que ele aparece, ele tá igual a voz do Lombardi. Dona Filipa, o que era? Dona Filipa, por que Dona Filipa? Dona Filipa porque é a mãe da proprietária da casa. Entendi. Tem história, então. Tem história. Tradição, né? Se apresenta pro pessoal. Bem, eu sou o Luiz Felipe, eu tenho um TikTok que chama Luiz Lendas, mas eu também fiz um mestrado sobre as lendas urbanas aqui de Goiânia. Olha aí. Incrível. Então, assim, tem que trazer um pouco... Vai falar que você arrepiou não, pelo amor de Deus. Toda vez ele fala, eu arrepiei. Vou falar não, mas que eu arrepiei. Nossa. Calma que a gente nem começou ainda, tem muita história pra você arrepiar. Cara, então a gente se prepara que tem muita coisa aí. Mais uma vez, Ismael. Muito boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui novamente. Graças a Deus, graças a vocês, meu mentor de kart, meu coach de kart. Né? E essa presença ilustre, nosso bibliotecário. Ó, moleque, cara, me humilhou. Especialista em lendas do estado de Goiás. E você, mais uma vez, meu parceiro aí, Ailton Maranhão, o pessoal da produção, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da produção, que faz um trabalho fantástico. Colocou umas caricaturas lá que eu rachei o bico de rir, cara. Você correndo. Não viu, não? Não. Mas ficou muito massa. Ficou massa. Seja bem-vindo a mais um podcast. Cara, obrigado. Tamo junto. E assim, é uma honra. E misturado. Eu disse misturado. Não confunda. Não confunda. Entendeu não, né? A piada, não. Entendi, não, mas tá bom, né? Você tirar o misturada e colocar o E do I, vai dar errado. Porque você troca. É porque você não tá naqueles dias. Não, é verdade. Não entende? Boa. Então vai. Tá. Obrigado mais uma vez aqui, nosso podcast, né? Do que rola por aí, rola aqui. E assim, é interessante, vamos receber hoje o Luiz Felipe. Bibliotecário. Tem que falar devagarzinho. Bibliotecário. Sempre vai falar. Pois é, porque quando eu era criança tinha a língua presa, pô. É difícil falar essa palavra rapidão. Tinha a língua presa. Até 10 segundos atrás. Até 10 segundos atrás. Então, assim, Goiânia tem muitas lendas urbanas? Goiânia começou como uma história, né? Quando veio os bandeirantes pra cá, e aí ele começou a ter aquela guerra com os indígenas, né? A terra é minha, a terra é sua, a terra é nossa. Uma terra suja. E aí os indígenas viraram e falaram: não, eu não vou deixar vocês passarem, não. Aqui é nosso.
Aí E os escravos também, né? Naquela época ainda não. Não tinha. Ainda não. Tinha escravizados ali, mas aqui nesse momento não. O que aconteceu? O nosso famoso Diabo Velho, vocês já ouviram Diabo falar? Velho, No sim. Diabo Velho? Eu não, sim. não tô falando. É o Anhanguera? O Anhanguera, ali no centro. Que eu também eu Anhanguera. escutei isso aí, pode falar. Diabo, Ele velho. pega uma garrafa, né, um pote ali com cachaça e taca fogo na cachaça. Incrível. Pra os indígenas acharem que ele Que tava era tacando fogo na na água. água. E aí eles começam a falar, não, isso aqui é o demônio, isso aqui é o Diabo Velho. Porque ele já era mais idoso, né, já tinha... E a gente hoje em dia tem o filho dele que seguiu, né, conquistando aqui Goiás, invadindo, depende da sua visão. Mentindo igual o pai. Mas assim, começou com essa história de que o Diabo Velho veio conquistar as nossas terras aqui. Então Goiânia já começa com uma história. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Assim, todos nós aqui somos assim, como se diz, tenham uma experiência desse sentido, que eu falo experiência, não desse estudo tão aprofundado seu, que eu respeito e eu acho muito grandioso. Mas eu falo uma experiência de vivenciar algumas situações quando a gente vai fazer a gravação dos documentários. Você falou que já estudou muitos lugares aqui e em Goiânia, que inclusive a gente vai pegar esse gancho com você pra gente fazer uns documentários também, né? O que você acha? São lendas ou realmente são fatos? Eu acho que toda lenda, ela tem alguns motivos para surgir. Seja por um fato, né? Realmente aconteceu alguma coisa, as pessoas queriam uma justificativa de por que aconteceu. E isso, assim, desde o folclore, né? Tipo, estragou o leite aqui, a gente quer saber o que aconteceu, foi o Saci. Sim. Agora, existem situações aqui, por exemplo, teve alguns crimes aqui em Goiânia, que histórias surgiram desses crimes. Então, assim, algumas questões realmente têm um fundo, né, verídico, real, mas eu realmente acredito no sobrenatural. Não à toa que eu decidi sentar a bunda na cadeira e estudar esse negócio. Mas, na verdade, eu não falo nem só que é um estudo, né? Você fez uma investigação sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, mas eu falo assim, você chegou, vamos dar um fato aí, que acho que a gente tem algumas situações que nem é bom falar nome, né? Porque se tem prédio comercial aqui no centro não fica legal. Mas você acredita que no seu estudo você chegou à conclusão que realmente aconteceu? Então, Teve aquela surpresa assim que você não encontrou uma explicação lógica, assim, falar, pô, não. quando eu fiz a pesquisa, eu não fui Pode muito falar perto. Quando eu fiz a pesquisa, eu não fui muito nesse viés do se realmente aconteceu. Porque, querendo ou não, né, quando a gente está dentro da universidade, fatos sobrenaturais não tem provas científicas. Então, eu não poderia trazer isso para uma pesquisa científica. Entendi. O meu objetivo ali foi... Científica não vai se explicar. Não explica. Não tem como Chega a explicar. Meu objetivo ali foi levantar as nossas histórias de Goiânia, né? Porque a gente que é goiano aqui, que vivencia essas histórias. Seu pai contou, seus amigos no colégio contavam ali da loira do banheiro, enfim. Loira do banheiro. E mostrar que isso aqui é parte do goiano, entendeu? Mostrar que isso é importante pra gente que é goiano. Todo mundo já ouviu uma história de terror. E ela é parte nossa, mas tem algumas histórias que eu apliquei questionário, e aí na hora que eu tava aplicando, eu puxava um assunto com quem eu tava entregando o questionário. E algumas pessoas falaram, olha, realmente, por exemplo, tinha uma guarda de um dos prédios aqui comerciais de Goiânia, que ela falou, não, eu escuto coisas aqui quando eu tô no meu turno da noite, nesse túnel. Aí tinha uma outra moça que era servidora lá, eu nunca ouvi nada não. Ela falou, mas é porque você não fica aqui à noite. Eu fico aqui à noite e eu escuto coisa caindo num túnel que não tinha ninguém, entendeu? Eu acredito que algumas coisas aqui Só pra realmente saber, são... eram as 3 da manhã, porque geralmente 3 da manhã é o horário. É o horário, mas assim, eu acho que ela fica a madrugada inteira cuidando do pé. Teve uma vez que eu fui fazer uma investigação num lugar, e aí eu fui conversar com um guarda da guarita desse lugar lá, e ele falou pra mim que a câmera de segurança pegou uma mulher no corredor, que não tinha ninguém. E aí ele ficou tão assustado que ele gravou com o celular. E aí eu falei pra ele se ele passaria esse material pra mim. Ele falou que passaria. Só que aí depois ele não me atendeu mais, entendeu? Então assim, aí você fica meio assim, né? Mas o que acontece que eu vejo muito? Justamente que às vezes, por se tratar de prédios e lugares de municipais, estaduais ou federais que seja, não quer que gire um buchicho desse, igual a gente falou. Proteção. Exatamente como eu tinha falado com o Léo Yuki, né? Inclusive, né, ele tá aqui, mas um abraço para ele. Abraço, Léo. Que às vezes desvaloriza até o imóvel, né? Mas esse é o ponto.
Em São Paulo, por exemplo, eu não sei se você conhece, tem um tour que passa pela cidade mostrando os prédios e os lugares e eles arrecadam dinheiro com isso. A minha proposta da pesquisa era justamente isso, mostrar que essas histórias, as pessoas e a cidade podem lucrar com isso. Utilizar a cultura, entendeu? né, Colocar baseado como... na história. Quais? Você fez um estudo. Isso, Tem vários lugares aqui em Goiânia que fala que é assombrado. sim. E você não... Você colocou lá, acho que como tem até em sites, tem um nome, né? Tem. Então, quando eu fiz a pesquisa, eu vi que tinha muitos colégios e alguns hospitais aqui em Goiânia que tinham algumas histórias. Pode falar pra gente? Então, eles têm aí em jornal. A minha pesquisa foi basicamente baseado no puxando os jornal, jornais. exatamente. Então, assim, tá disponível. Aham. Mas como eu não gosto muito de levar um processo, eu preferi tirar tanto escola quanto jornal, quanto hospital da pesquisa. Então o que a gente faz? A gente não vai falar nome pra, né, evitar, né, acho que ninguém quer um processo. Né? Então, mas assim, vamos por parte. Sobre o hospital, o que aconteceu no hospital? Então, nos relatos de jornal, que é o que a gente consegue achar, contava que em um hospital aqui em Goiânia, ali mais ou menos perto do Areião, tinha barulhos, salas que se trancam, funcionários que ficam presos dentro da sala e não conseguem sair sozinhos, e às vezes era um lugar que não tinha ninguém. E assim, é muito comum. Uma coisa que eu percebi em Goiânia é que a maioria das histórias são sobre fantasmas. Por que você acha? Foi uma grande questão, assim, sabe? Porque uma cidade tão nova, né? Relativamente nova, Goiânia não é tão velha. Só te interromper, você acha que tem a ver, ô Luiz, em relação ao que você falou? Porque aqui teve, se eu vou parar a pensar, realmente quando veio os bandeirantes, né, realmente tinha muitos índios. Houveram conflitos. Né, e morreu muita gente. Sim. Eu acredito que é uma possibilidade. Principalmente nessas partes mais antigas, porque muitas histórias são em bairros muito antigos de Goiânia. Sim. Bairros que foram os primeiros bairros de Goiânia, tipo Coimbra, sabe? Esses bairros que são os primeiros. Eu ouvi muitas histórias de Campinas, inclusive lá tem uma praça que chama Praça do Antigo Cemitério. Ah, é? Lá era um cemitério. Aonde? Ali no meio, no coração de Campinas, na rua José Hermano. Lá era uma praça que antigamente era um cemitério. Esses negócios lá pra fazer E eles gravação lá. Fizeram, tiraram as ossadas das pessoas lá para poder fazer um local público. É interessantíssimo. Você pode passar esse negócio pra gente depois. Inclusive, lá tem muito relato dos moradores antigos. Eu falo porque eu cresci lá, quando eu era criança. E dos moradores mais antigos falavam assim, olha, tinha pessoal que via pessoal andando na praça de madrugada. E não tinha basicamente ninguém. não tinha... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois. Você pode perguntar também, você tá com medo, porque você não tá falando, você tá aí. Você tá tão acanhado, Tá acanhado. isso. Na verdade, assim, eu tô como espectador, mas é curioso. Eu achei interessante, né? Não esquece que você vai perguntar pra ele, não, só pra me perguntar uma coisa pros dois. Eu acessei uma informação, não sei se é fato, você como estudou, e você como é morador de lá, e também não sei se de repente você pode até saber, diz que tem um lugar, um colégio ali, que teve uma freira que morreu afogada numa piscina. Eu entrei em contato com essa história também quando eu fiz a pesquisa. E foi justamente o que eu falei, eu não quis entrar nessa parte de escola, porque envolve criança, que é muito mais burocrático para você ter o trabalho aceito. Sim. Mas eu vi essa história, que era uma freira, né, que trabalhava nesse colégio e ela morre na piscina afogada. Ela morre na piscina afogada. Ninguém meio que liga, né, descobrem depois, e que atualmente existe um quadro dela na sala do diretor, que o povo sente que tá movimentando. Observando. Rapaz, brincadeira, hein? Essa é punk, hein? Eu também ouvi essa história também, porque eu acho que é o mesmo colégio que eu estudei quando era criança. Não falo o nome do colégio. Não, de forma alguma, mas... Pode falar pertinho. Se for a informação, ela realmente bate. Porque era o que a gente ouvia nos corredores quando era criança. E ele é próximo de um cemitério. E tem uma lenda deste cemitério. Cara, você tem... Cara, pode eu quero ir lá. Eu também quero. Nós vamos lá. Vamos lá. Você fala que vamos, mas nunca... Vamos lá. Depois da gravação aqui. É que você tem compromisso, né? Não, vamos de madrugada. Não, vamos depois das 3 da manhã. Informações, inclusive, dos locais. Rola, vai facilitar muito a vida de Sim. vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Tá. Qual foi o estudo que você fez? Antes, só perguntar, você sabe alguma coisa nesse sentido aí? Não?
Não, você tá com Nunca medo, vivenciou ele tá com nada medo. assim. Não, você acredita nisso? Eu acredito. Acredita? É. Entendi. Qual foi o estudo que você fez que deixou você, tipo assim, chocado? De cabelo em pé eu não fico. Não. Eu acho que o que mais me chocou, talvez por... Eu já tinha ouvido essa história quando eu era mais novo, né? Eu tenho 31, então assim, eu não vivenciei essa época, mas foi o do assassinato da família, acho que é Matarazzo, não me lembro agora. Uma família muito tradicional aqui de Goiânia. Ah, tem essa história no famosa. início da construção da cidade, ali nos Certo. anos 50, se eu não me engano. E foi uma história que me chocou muito, porque muitas pessoas vivenciaram, né, a situação, e que o local onde aconteceu, na mesma avenida, tem outras 2 histórias. Tem 2 locais também com histórias de lendas urbanas. Uhum. Uma envolvendo o Césio, inclusive. Envolvendo o Césio. A gente tá fazendo próximo. um documentário do Césio e eu, Leandro Cowboy. O que envolve o Césio? É porque, assim, onde aconteceu, onde foi encontrado, né, aquela região ali, próximo, assim, dá pra você ir de a pé. Do lado tem uma casa, assim, do lado que eu falo, na mesma mesma avenida, quadra. tem uma casa, né, assim. Aí não indico muitas localizações, porque justamente por processo, mas boatos de que nessa casa ninguém consegue ficar. É uma casa eu que quero ir lá. sempre fica para aluguel, porque as pessoas vão para lá, alugam por um tempo e não conseguem ficar. E quem que é o morador dela? Não sabemos. Tanto é que nas entrevistas de jornal... Eu Você Vamos. passa o endereço depois pra... Não, é Claro, claro. Vai passar. eu quero ir lá. Eu falei pra Josi que você vai ter que gravar com a gente agora direto, vai, agora, sabe? Ele vai porque, passar. inclusive, vai ter informação acadêmica, né? Já Exatamente, vem fato. coisa específica. Você vai na frente. Essa pessoa dessa casa, nos jornais, nas matérias de jornais que a gente acha, eles pedem para não divulgar muito bem a localização, justamente porque eles já estão tendo problemas, né? Porque as pessoas vão lá atrás dessa curiosos, história, né? Goiânia, apesar de as pessoas acharem que não, tem muita gente que gosta do sobrenatural aqui nessa cidade. Sim, é. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, não é só sobrenatural não, viu? Que tem gente que gosta de macumba também, você tá doido. Não, Tudo mas- que é poste, todo negócio de amarração. você Mas isso aí não. também é sobrenatural, ué. Não, sim, mas fala assim, não é isso não, tá? Você tá confundindo. O pessoal gosta de sobrenatural, mas é isso, né? Além de curioso, né? É, curiosidade. Mas assim, você percebe então que realmente esses estudos sim, realmente te trouxe de fato evidências claras que realmente acontece. Eu acho que em alguns pontos sim, em outros me deu visões de como algumas coisas podem ser forjadas. Teve casos forjados? Aqui em Goiânia Você- não, mas eu tenho eu tava vendo algumas Peraí, histórias. aqui em Goiânia não? Todos que até você... até onde eu consegui chegar, eu não consegui achar a origem das histórias para saber se foi forjado ou Entendi, não. entendi. Mas, Renato, tem poucas pessoas que vai atrás, É. sérias, pra documentar. O que é isso, cara? Começou. Ô, produção, Os caras... produção, cara, até o nosso diretor da mesa lá assustou, velho. Você levou um susto, cara. Ai. Ô, vou te falar uma coisa. Ei, sai pra lá. É. Quando eu tava vendo sobre folclore, porque primeiro eu saí do folclore para ir pra lenda urbana, né? Sim. Que é como se eles fossem sim. primos. É. Eu distantes, mas primos. Mais O que primos. eu percebi? Que existe essa teoria que eu elaborei de que em alguns lugares onde tem garimpo, surgem muitas histórias. Uhum. Por quê? Porque as pessoas somem onde tem garimpo. E aí Homem? somem, né? Vai descobrindo alguma coisa, alguém vai lá e, né? É, entendi. E aí, pra justificar esse sumiço de pessoas nessa região, vai se criando histórias. Entendeu? Esse é um É motivo. um meio de camuflar. É um meio de camuflar, às vezes é um meio de você fazer com que as pessoas não se aproximem de uma certa região. Sim. E essas informações você costuma buscar só nos jornais ou tem mais algumas outras fontes? Tem pesquisa em campo, perguntas? Eu acho que o ideal sempre é misturar. Você pesquisa, né, artigos, coisas mais acadêmicas, livros, mas você também conversa com as pessoas. Sim. Porque são elas que vão ter as várias versões ali das histórias, né? Várias facetas. Até juntar tudo pra montar o quebra-cabeça e descobrir exatamente A o que gente, tá se passando, né? a gente teve uma recorrência, e eu falei isso algumas vezes, a gente está preparando para gravar, a gente está esbarrando em umas situações, mas a gente logo consegue sobressair sobre elas. Para começar a dar o start e gravar. O que acontece? Teve uma pessoa lá na cidade de Cromínia que teve uma nova
Recente. recente, teve uma nova experiência com a mulher que aparece na beira da estrada, no qual a gente foi lá gravar e foi, sabe, isso aí deu visualização demais pro nosso canal. Inclusive, pessoal, você está acompanhando a gente, você pode seguir o nosso canal, tá aparecendo abaixo aqui no seu vídeo. Confere lá, tem uns vídeos incríveis lá sobre casos sobrenaturais. E aí você vai atrás da pessoa e a recuou por se tratar de uma pessoa religiosa e é ligado a uma religião e não pode falar. Porém, ainda não tivemos oportunidade, que eu, o Ailton e o Leandro vai até lá para a gente conversar. Não tivemos oportunidade de conversar com essa pessoa. O que eu entendo, o que eu vejo? Igual você falou uma coisa, quando tem uma história tão forte, igual é esse caso dessa mulher que aparece, que o vice-prefeito, a gente teve acesso a ele, e ele realmente relatou assim, narrou, e todo mundo narra a mesma coisa com exatidão, você vê que não é uma coisa forjada. Sim. E aí se assusta, o cara fala, poxa, então peraí. Né? E eu tive fui atrás de uma situação aqui num prédio aqui de Goiânia, onde eu conversei com um dos funcionários do prédio e falou que em horário de almoço dele ele estava fumando, subiu para fumar, para fazer um quilo no almoço, tem uma pilastra assim, e do lado tem um corrimão, só que essa pilastra ela é grande, e se uma pessoa estiver do outro lado, ela só consegue enxergar a mão, e viu que tinha a mão de uma mulher por causa da unha grande, corrimão com o cigarro. E ele tava do lado de cá, ele terminou de fumar o cigarro dele, mexendo no celular e foi, e passou. E só que quando ele passou, não tinha mulher lá. E é um prédio bem famoso aqui, que tem relatos em sites sobre esses casos sobrenaturais, que teve vários, né, enfim, situações. Eu acho que é o que eu tava pensando mesmo, né? Então, que fecharam, inclusive, eu acho que é o mesmo. Eu fui no andar para ver se realmente é fechado mesmo, realmente. De um andar para o outro, do 7º pula para o 9º, não tem, acho que não é o 8º, ou é o 8º, coisa assim. E dizem que tem uma barra de ferro, que é onde a pessoa tentou, sabe? Sim. Dizem que tem essa história ali também. Sim. Entendeu? Então é bem, você vê que tem uma energia muito estranha naquele lugar ali, certo? Você já foi, quando você foi fazer sua pesquisa, ele aqui tá com medo, porque ele conversa ele conversa muito. E aí ele tá, sabe, ele tá cagado, né? Ele tá cagado. Quem? Ele fala, Quem? Ele quase ele tá só ouvindo, que ele tá com medo. Eu sei que ele tá com medo. E, quando você foi investigar, fazer o seu estudo, você sentiu mal? Você sentiu alguma presença? Você se considera um pouquinho sensitivo? Eu já passei por algumas situações. Então fala pra nós. Produção, como é que tá o tempo aí, produção? Tá, como é que tá? Ah, não, beleza, sim. Eu já passei por algumas situações aqui em Goiânia, quando eu morava, que eu morei um tempo aqui, depois eu fui morar na região norte, e depois eu fui para Brasília e voltei agora para Goiânia. E eu tinha uma época que eu frequentava um hotel pra namorar, aquele começo de namoro, universitário quebrado e tal. Hotel? Eu falei que ele é um troca hotel. Eu falei que ele troca as fases. Não, porque assim, é raro. Não, porque ele falou na hora de namorar, né? Aí você já ligou uma coisa com a outra. E esse hotel, acontecia coisa muito estranha. E dependendo do quarto... Não é o Hotel Celso lá de... É Los Angeles? Tem um hotel lá sinistro lá. Tem. Mas aqui em Goiânia, esse também é muito sinistro. E eu tentei procurar a história do hotel. Não. Tá. Fica ali perto dos bombeiros, perto do Mutirama. Eu tentei descobrir a história do hotel pra ver se tinha acontecido algum assassinato, alguma coisa do tipo. E você não acha, como se tivessem apagado a história do hotel. Você não acha nada sobre esse hotel. Caramba. E assim, dependendo do quarto que você ficava, aconteciam coisas extremamente estranhas, sabe? Barulho de arranhão na porta, e se abria não tinha ninguém, era barulho de parede sendo socada, e você olhava não tinha nada, sabe? Arranhão, que você, do nada você aparecia com uns arranhão na cara, uns negócios bizarros. Aconteceu o que com você? Olha... Não. A parte do vamos lá, todo mundo presta atenção. Da sua produção sobe a música de suspense. Como é que aconteceu com você? Respira fundo. Já aconteceu de chegar lá no hotel e na hora que abrir a porta, você tem a impressão que tem gente andando. Você vê vulto passando, a porta do banheiro batendo sozinha, você vai ver não tinha ninguém, sabe? Você tá doido. Aí você adentrou
Ó. Gostou, né? Tava guardando. Você pro final. adentrou. Você Cara, adentrou. esse cara é um O poeteiro. homem chegou. Punheteiro não, pô. Poeteiro. Poeteiro. Ah, pô. É um poeta, tá brincando. Você adentrou ao quarto ou você resistiu? Não, na hora que eu entrei no quarto, você tem a impressão que passou alguém correndo pro banheiro. Aí eu Você tá cheguei louco, velho. perto, né, Tô pra até ver. imaginando Pensei, essa pô, me situação. entregaram um quarto com alguém Com já gente. dentro, né? Já Aí- entregaram um quarto com fantasma, pô. Aí você Que abre brinde. a porta, né, do banheiro e não tem ninguém. Aí você vira, a porta faz plaque. Uma curiosidade. Aconteceu com você. Sim. Você chegou, pareceu Parece... Os vultos. Sabe quando você Imagem, tem aquela sim. impressão que alguém passa assim no sim, tô canto? até imaginando, Você tomou velho. banho lá? Tomei. É banheiro? Não, é porque... Ele é corajoso, então. Não, é um parece- banheiro normal. Ele é corajoso, não porque tem ele banheiro. escutou mas- a porta do banheiro. Não é? Cara, nessa hora sabe o que eu pedia? Eu Meia volta, vou Não, ver. fala, gente, traz um mel de cacau pra mim, dona Filipa. Legal. Ajuda a descer essa Ajuda a história, descer essa né? história. Porque... É, cara, Mas de onde que você tirou, assim, essa vontade, esse despertou? Não, pô, essa... loucura mesmo. Não, faz tem que ter Não, coragem, mas- loucura. Querendo ou não, a curiosidade toma conta quando a gente Todo mundo entra é doido, nesses né? Nós é assuntos. Eu acho Verdade, que desde não é? criança eu vi algumas coisas meio esquisitas. E aí eu sempre quis procurar uma resposta disso. Foi um tempo do catolicismo, né? E o padre, reza, menino, reza que Qual que é a passa. sua religião? Atualmente eu sou um agnóstico, né? Assim, O que é creio em isso aí? Deus, Agnóstico? mas... Agnóstico. Aquele que não tem uma religião definida. mas Agnóstico. você crê em Deus. Sim, O que importa E é ele isso. É. mas assim, não é aquele que vai na igreja, né? Que tem aquela grande... Aqueles ritos, né? Ele não tem igreja, tem a espiritualidade. Espiritualidade. Mas o que importa é que você tem fé em Deus e você Sim, vê, né? No Pai Criador. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, você tem que voltar. Tem muitas histórias aí. Tem algumas coisas. Eu não abordei nada do que me passaram, a produção me passou Programado sobre. um bocado de coisa aqui. É, Eu fiquei não mais falei curioso, nada. tava falando. Sim. Muito E mais. outra coisa, uma coisa assim, galera, cadê a câmera? Essa aqui, né, Não, produção? cara, deixa eu falar. Deixa eu só. Sabe o que a gente podia fazer? Ah. Ele podia fazer um top 5 e a gente ir nesses lugares Com ele. relatar junto com ele. O que você acha? É boa ideia, eu pensei nisso. Depois das 3? Pode ser. Pessoal da ser. produção, olha só, deixa eu até falar isso olhando pra câmera. Imagina você. Quando você falou, fiquei imaginando. Porque isso já aconteceu. Você abre a porta e tem a sensação, já viu aquele filme de terror? Você abre a porta de algum lugar, tem a sensação que tem alguém passando, uma criança passando, por exemplo. Rapidamente, quase assim, um vulto quase imperceptível, mas perceptível. Ó, falei bonito. E assim, você viu essa situação, eu tô imaginando quando você falou, eu tô imaginando isso, cara. Isso é muito, desculpa a palavra, muito foda, cara. Sim. Sabe? É um negócio bem... Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha. Esses relatos, como você é bibliotecário, gostou? Ah, moleque, fala aí. Fala 3 vezes rápido aí, só pra eu ver um negócio. Não, não dou conta não. Não dou conta não. Mas vem cá, é assim, como você estuda, é um cara bastante, né? Os dias que acontecem esses fatos, são alguns dias relacionados a, tipo assim, uma sexta-feira 13, alguma coisa, sexta-feira, algum dia, assim, esse mês, tal, mês específico. Não necessariamente. Não Na época da quaresma. Terceiro. Mas a época da Na quaresma é um período Falei pra complicado. você, rapaz. Tem um eu padrão, tinha medo né? agora da quaresma. Principalmente no interior. Tem um padrão. É. Tem o muitas padrão. histórias de quaresma no interior. Você não tem medo de quaresma, não? Eu tenho medo de cara, quaresma. Inclusive, A quaresma não, Ó, tem medo do... ouvi dizer que o pessoal da Umbanda não faz nada na época da quaresma. Eu posso estar errado. Isso foi uma amiga minha que era da Umbanda que falou que é uma época que é tão pesada que eles preferem não fazer nenhum, tipo, rito entre eles, assim, Entendi. sabe? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que é bom passa rápido, né? Já acabou. Que isso. Pessoal, eu vou Muito te falar uma coisa. Que podcast massa esse. Eu vou falar uma coisa pra você. Luiz Felipe, eu quero te agradecer, cara. Que lindo o seu trabalho, sabe? Você já pensou em escrever um livro, alguma coisa assim? Ah, eu terminei o mestrado muito cansado por enquanto. Eu Vai dar tô... uma respirada, né? Deixa eu te falar, você falou que tem... Esse negócio do seu pescoço, sabe o que é? Uma sorte? O que Eu ia é? perguntar. É um amuletinho pra evitar, né? É igual do Você sobrenatural. lembra que eu falei pra você? Você lembra que no último podcast, eu falei sobre esses negócios, tá, às vezes tá na pedra, alguma coisa, algum objeto. Esse objeto, você acredita que ele te protege então de alguma coisa? Não só acredito, como já teve situações em que eu consegui me sentir mais Afasta, calmo, né? Num ambiente meio pesado por causa dele. Esse ambiente tá leve ou tá pesado?
Olha, tá de boa, tá de boa. A gente pode repetir. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um canal, não seria isso? Eu tenho um TikTok. Eu comecei um YouTube pra trazer essa parte mais acadêmica, mas por enquanto eu dei uma parada. Eu tô mais no TikTok mesmo. Tá bom, então. Então já deixa o seu TikTok aí pro pessoal que tá assistindo você. Convido você a voltar, tá? No nosso podcast. Foi rápido, né? E foi muito bacana. Tem muita coisa pra gente abordar ainda, né? E eu convido você pra voltar, a gente fazer uma parceria, um negócio bem massa juntos aí. Então você deixa o seu TikTok pro pessoal que tá assistindo, o seu Instagram, viu? Beleza. Gratidão. Gratidão demais, Luiz, foi muito bom. Com vocês também, assim, as histórias, ver vocês contando as histórias de vocês também. Pessoal, é Luiz Lendas, com Z, tanto no Luiz quanto no Lendas. E é isso, eu agradeço e espero ter outra oportunidade pra continuar gravando aqui com vocês. Antes de encerrar, depois você pesquisa pra gente quando você voltar. Lá na cidade de Goiás Velho tem um muro que foi feito pelos escravos. E lá perto da Serra das Areias, que é um morro, onde tem várias areias coloridas, tem uma caverna. Essa caverna, ela é meio punk. Não tem como entrar lá, não. Sim. Depois você pesquisa. Diz que foram muitos escravos torturados. Goiás Velho tem tanta história. Inclusive, o meu mestrado foi em Goiás Velho. Eu morei em Goiás Velho. Eu morei em cidade de Goiás. Pra mais um podcast. Lá na cidade, lá na escola Alcide Gilberto ali, rapaz, você tá doido. Tem umas coisinhas punk que aconteceu ali, viu? Meu amigo, deixar um abraço pro pessoal que tá assistindo você. Meu nome é Ismael. O nosso arroba é o Lopes Contabilidade 2 no Instagram, Lopes Contabilidade 2. Tô mesmo, porque realmente foi assustador. Mas tem muita coisa pra gente trabalhar ainda. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Foi excelente. Tamo junto, tá? Você, meu irmão, tá assustado? Fala aí. Manda um abraço, pessoal. Agora. Queria mandar um abraço para você que está nos assistindo. Obrigado pela audiência, pela paciência. Foi muito bom demais da conta. Mandar um abraço para O Mel de Cacau da Dona Filipa, isso. que nos acompanhou aqui nesse podcast. E obrigado pela visita, Luiz Felipe. Volte sempre, né? A casa está aberta, de portas abertas, né? E para vocês que querem me seguir no Instagram, quantos seguidores, aí Maranhão. Tá certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Volto no próximo podcast, porque o que rola por aí rola aqui. É isso aí.